Sejam mais que super bem-vindos ao programa Zero Dívida. Nesse programa eu trago técnicas e estratégias para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E hoje nós vamos falar sobre consignados. Como que reduz esses negócios que desconta direto da minha folha da GL? Vamos conversar sobre isso? Sejam muito bem-vindos aqui. O que nós vamos falar aqui hoje? E é importante que você entenda não é nem pela complexidade do assunto, a forma de falar, mas é que o consignado, ele para o servidor público ou até mesmo para o assalariado de CLT que tem consignado, ele representa uma dívida grande em volume e representa também grande parte do salário sendo descontado. E aqui é importante a gente já fazer algumas separações, tá? Entende-se por consignado tudo aquilo que é descontado em folha. O que significa isso da em folha? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Folha é aquele olerite que vem a tua renda, vem lá a Previdência Social, se você é CLT, o INSS, ou vem a previdência própria ali do teu regime de previdência do teu órgão, vem o IR, né, imposto de renda, vem descontado ali, e depois vem o que tem de desconto ali no teu contra-cheque referente a consignado. Pode ser que você tenha um plano de saúde também, pode ser que você tenha uma mensalidade de alguma coisa, um sindicato, então entende-se por consignado o que desconta na folha. Podagem, isso é óbvio, não é, turma, sabe por quê? Hoje mesmo eu estava falando com os meus alunos e vendo o quanto que, por exemplo, uma pessoa que é do INSS, por exemplo, e ela tem o consignado, mas ele é debitado em conta. Por que ele é debitado em conta? Ele é debitado em conta porque ele está desaverbado. Vamos traduzir essa palavra. Porque ele não se transformou num consignado. Por algum motivo, o banco provavelmente errou e deixou esse consignado como um crédito. Ele na verdade, liberou o crédito antes da averbação. E o INSS, por algum motivo, negou a averbação. E tendo isso em mente, o que aconteceu? O consignado, apesar de estar escrito lá que é um consignado, apesar de estar no banco que é um consignado, ou seja, no contrato e no banco consta que é consignado, mas ele debita na conta e não aparece no site do INSS. Logo, ele está desaverbado. Essa é uma das circunstâncias que o consignado não desconta na folha. Qual é a outra circunstância que o consignado não desconta na folha? Por algum motivo, por alguma coisa da sua vida que eu não sei exatamente o que é, você teve uma redução de salário. Ou seja, ou você tinha um cargo, ou você recebia alguma verba que você não recebe mais. Por algum motivo, no ato que você pegou o consignado, você tinha um valor de margem e a sua margem reduziu, mas os consignados continuaram e aí você tem margem negativa. E em alguns casos, a margem negativa vai acarretar o desconto em conta corrente. Olha a quantidade de possibilidades que existem com relação ao bendito do consignado, dele estar na folha, dele não estar na folha. Então, hoje nós vamos falar aqui bem restritamente do consignado, independente dele estar na folha ou dele não estar na folha. E por que esse assunto é tão importante para você que quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Como eu falei logo no início, o consignado ele é a dívida que representa o maior volume e é a dívida, ou seja, se eu for pensar em quantidade de arroz, 5 quilos de arroz e 1 quilo de feijão. 5 quilos de arroz normalmente é o tamanho do consignado na vida do assalariado. E se eu for considerar a renda também, os 5 quilos de arroz é o quanto o consignado tira da renda. E ainda pode ser um pouquinho pior, porque normalmente quem deve consignado está devendo outras coisas. É o mais comum. Pode ser que não seja o seu caso, mas é o mais comum. Só que o que acontece? Antes de falar tudo que eu tenho para falar aqui para você, eu preciso sempre dizer o que eu não vou falar aqui para você. Então, assim, eu acredito que se você chegou até aqui, algumas coisinhas com relação ao consignado você já deve ter escutado. Mas eu acho importante eu fazer uma ressalva porque nós estamos em pleno 2023 e ainda tem muita gente caindo em golpe. E o golpe do consignado, das pirâmides financeiras, se tornou muito comum e, infelizmente, muitos servidores caíram nesse golpe. Então, eu não vou falar aqui para você entrar em contato com uma financeira que você nem sabe de onde saiu e pegar um empréstimo, tá bom? Porque isso não existe.
tá? Então toma muito cuidado para você não cair nessas ciladas. Para vocês terem uma ideia, os meus alunos, eu já sou meio terrorista assim com eles, né? Eu boto medo neles com relação a essas pessoas que não prestam e estão na internet. Inclusive, se alguém entrar em contato com você com um perfil que não seja esse aqui, que meu nome não tem underline, não tem ponto, é só da GL Vipert mesmo, com 2 P's de pato, como me ensinou a minha mãe. Minha mãe me ensinou a falar meu nome assim, ó, Vipert, W-E-I-P-P, 2 P's de pato, E-R-T, assim que é o meu nome, tá? Então, eu não tenho outro perfil, mas essas pessoas entram em contato pedindo dinheiro, falando para você investir em criptomoeda, ou no caso do consignado, dizendo que se você fizer ali com eles um empréstimo, você faz um consignado, eles quitam o outro, um rolo, gente, um rolo, isso é golpe, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu não vou falar aqui para você sobre uma mágica, sobre um milagre, sobre uma coisa que você estala o dedo e reduz o seu consignado. Então, talvez essa não seja talvez essa live aqui não seja o que você esperava que você fosse ouvir uma mágica ali para resolver os consignados, tá bom? Eu acho importante eu reforçar isso. O que ocorre aqui quando a gente fala do consignado, como eu falei, de todos os impactos que ele tem na vida da pessoa? É muito comum que, como educadora financeira, eu entre aqui numa aula como essa e fale para você, olha, o consignado você pode reduzir assim, você pode reduzir assim, você pode reduzir assim. Eu não preciso fazer uma aula ao vivo para falar do consignado, eu consigo falar isso em 5 minutos. Porque, de fato, inclusive eu já vou falar agora para você já saber assim, ela vai falar de portabilidade. Porque normalmente as pessoas falam assim, você vai falar de portabilidade, eu já tentei, no meu caso não tem como. Ou eu já tentei, meu juro já é baixo. Ou eu já tentei e eu não tenho margem. E aí a pessoa simplesmente sai aqui da aula. Então, assim, muito além da portabilidade, se você já tentou fazer um monte de coisa com relação ao consignado, escuta o que eu tenho para te falar aqui, porque eu vou te falar além da portabilidade, que talvez você já conhece. Só que talvez você não conheça. Então vamos lá. O que eu quero dizer aqui para a gente começar a nossa conversa? O empréstimo consignado chegou na tua vida. Ele tá aí na tua vida hoje. Mas como é que ele chegou na tua vida? Vamos fazer uma retrospectiva? Por que você tem consignado? Aí a primeira coisa que a gente tem que perguntar. Não adianta, imagina que eu sou uma pessoa que tá acima do peso, tá? Eu chego lá na médica e falo assim, eu quero emagrecer, doutora. Eu quero emagrecer porque eu tô acima do peso. Aí a médica fala, legal, você quer emagrecer? Tá aqui uma receita de Ozempic pra você, aplica, você vai passar um desconforto ali e você vai emagrecer. Beleza, doutora, beijo. Aí você aplicou o Ozempic. Beleza, foi embora, você emagreceu. 10 quilos, 14 quilos. Aí vai tirar o Ozempic. Aí você fala, emagreci, tirei o Ozempic. Pra quem não sabe o que é Ozempic, é um remédio aí que é usado também pra emagrecimento, tá? Beleza, aí eu tirei o remédio. Só que o remédio tira a fome, né? E aí, o que vai acontecer? Tudo aquilo que você fazia, que te deixou acima do peso, vai voltar e você vai engordar tudo de novo. Você já deve ter escutado que quem faz emagrecimento com remédio e a pessoa não se reeduca a alimentação, ela volta a comer tudo de novo e engorda tudo de novo. Pode ser até que quem está me assistindo aqui já passou por isso. Porque, inclusive, compulsão alimentar está muito ligado com problema financeiro, por exemplo. Pô, Daj, entrei aqui para você me falar de consignado. Por que você está me falando isso? Se eu quero ajudar uma pessoa que tem problemas com a sua alimentação, não basta que eu dê um remédio. Não basta fazer a portabilidade. É preciso entender as circunstâncias que levaram a pessoa até aqui e como eu faço para que, ao reduzir o juro desse consignado, ela não torne a engordar, ela não torne a fazer um novo consignado. Então, quando você tem 2 opções, e eu gosto muito de conversar na base de opções, porque eu creio que fica muito mais fácil você, adulto, ir tomando decisão, tipo Porta da Esperança, esse ou esse. Então, não tem muitas opções. Então, quando a gente olha para o consignado, é você pensar assim, da GL, meu nome é Genivaldo e eu não quero ouvir você com relação a tudo que eu preciso fazer para reduzir o meu consignado e não voltar a fazer novos consignados. Meu nome é Genivaldo e eu quero ouvir o que você tem para falar. Você tem 2 opções. Esses dias alguém falou assim para mim, já te falaram que a sua voz é irritante? Eu falo já, escuta quem quer. Então, assim, é literalmente você decidir se você quer ouvir ou não. Por isso que eu acho legal o lance do conteúdo da internet gratuito, que é um filtro, né, para a pessoa falar, putz, me identifiquei com esse conteúdo ou não. Então, quando eu olho para uma pessoa, né, aqui no meu método, por exemplo, que dentro do mapa de dívidas dela, ou seja, quando a gente coloca
todas as contas dessa pessoa, independente de estar em dia ou em atraso, que eu coloco no mapa, a primeira dúvida que vem é: pô, como é que chegaram esses consignados na tua vida? E aí pode ser que esses consignados chegaram na tua vida da seguinte maneira: primeiro você fez um empréstimo para renovar, para reformar a tua casa, para dar entrada num apartamento, para fazer móveis planejados, as circunstâncias são várias. Ou já o teu primeiro consignado foi feito porque você estava gastando mais do que você ganhava e aí a tua renda não deu para pagar as contas e pagar o cartão de crédito. Aí você fez um consignado para cobrir a conta e para pagar o cartão de crédito. E aí fez o primeiro consignado. Talvez você já é um servidor público há 20, 30 anos, você nem lembra a primeira vez que você fez um consignado na tua vida. Ou você já é uma pessoa aposentada, nem lembra quando fez o primeiro. Só que a partir do momento que você fez o consignado, você sinalizou para todos os bancos que você é servidor público e que você faz consignado. Ou seja, dentro do sistema financeiro, principalmente hoje em dia, você é um potencial cliente para a venda de dinheiro. Eu gosto de falar do jeito bem português assim. Venda de dinheiro. Empréstimo é vender dinheiro. Então, você tem o vendedor de colchão. O que ele vende? Colchão. O que o vendedor de consignado vende? Dinheiro. Então, beleza. Então, você aparece no mercado financeiro como uma pessoa que tem consignado. E aí, você passou a receber as ligações. Oi, Júlio, tudo bem, Júlio? Eu vi aqui, Júlio, que você tá com uma margem disponível de R$100. O que a gente pode fazer, Júlio? A gente pode renovar o teu consignado. Como é que vai acontecer? Você vai continuar pagando a mesma coisa, você só vai aumentar o prazo e eu consigo depositar R$2.000 limpinho na tua conta. Aí, o que o Júlio fez? Contratou. E isso virou um hábito na vida do Júlio. Chegou um ponto que o Júlio já fazia assim: tô apertado, o que eu vou fazer? Vou renovar o consignado. Então, de trás para frente, isso vocês já sabem, né? Então, eu sempre procuro falar para vocês assim, ó: eu sei que o que eu tô dizendo, você muito provavelmente já sabe que aconteceu assim. Afinal de contas, você é inteligente pra caramba, senão você não tava aqui, né? Só que, peraí, vamos fazer essa historinha pra gente entender como que chegou até aí. Por quê? Entendendo isso, eu sei que o Júlio, ou o Genivaldo, que eu usei aqui de exemplo, os meus dois clientes, têm um comportamento de sempre recorrer ao consignado quando falta dinheiro. Até porque provavelmente falta dinheiro porque eles têm muito consignado. E eles estão no ciclo vicioso da dívida e não saem. Então, hoje, especificadamente, a minha aula, eu não vou ficar aqui falando de educação financeira, de que pode fazer um reset, que você tem que resolver as dívidas debaixo do consignado. Eu vou falar especificadamente do consignado, mas isso precisa estar presente para você. Talvez você chegou aqui na minha rede social um assalariado que viu a oportunidade de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E como uma pessoa inteligente que você olha para a tua renda e fala assim: não, Daj, o meu cartão eu tô pagando. Não, Daj, as minhas contas estão em dia. Ou não, Daj, eu tô apertado, mas Daj, se você resolvesse os meus consignados, olha, Dajele, minha vida ia mudar, Dajele. Dajele, minha vida ia mudar. Pensa, Daj, se aqueles 2.000 que debita no meu contra-cheque sobrasse para mim, Daj, acabava meu problema. Me ajuda, Daj. Me ajuda a resolver. É assim que vocês me escrevem. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A má notícia é que, a não ser que você consiga quitar o consignado, ele não vai sumir da tua folha rapidamente. Porque ele é uma dívida com garantia, com juro mais ou menos baixo em relação às outras dívidas, aos outros tipos de empréstimo, e é um montante que não tem como tirar da folha. Não tem uma mágica. Tem como reduzir, tem como ajustar, tem como ele ser um auxílio, inclusive, para você quitar dívidas mais urgentes, como agiota, dívida de cartão consignado, mas não tem uma mágica para tirar. E aí, muitas vezes, você está vivendo no mundo da fantasia, adulto e adulta. Você vem até mim ou vem aqui na internet procurando uma mágica para tirar o teu consignado da folha, porque é isso que vai resolver os seus problemas. É o remédio para emagrecer. Não vai resolver, ele não sai. E diferente do remédio para emagrecer, o remédio para emagrecer existe. O remédio para tirar o consignado da folha não existe.
Existem outras formas, mas ele não existe. Então, eu preciso deixar isso claro para você, porque ao dizer isso para você, eu já meio que te dou a má notícia. Ó, não tem isso, mas eu te dou a boa notícia. A boa notícia é que dá para viver uma vida fora do caos financeiro, com salário sobrando, apesar de ter consignado. Mas para isso, vai ser necessário que você tenha a visão e a clareza, falo muito de clareza aqui, de que o consignado é consequência de uma série de outros problemas e que para esse dinheiro sumir da tua folha ao longo dos próximos anos, você vai precisar ter novos comportamentos. E como eu sempre falo, né, eu repito isso várias vezes para vocês. Eu sei que pode parecer óbvio o que eu tô falando, mas muitas pessoas me mandam mensagem dizendo que quer tirar os consignados da folha, que tem um jeito de eu não pagar esses 30% e não tem. E pode ser um pouco pior ainda. Se isso que eu tô falando fosse óbvio, as pessoas não pagavam advogados que prometem tirar o consignado da folha. Mesmo consignado sendo uma dívida totalmente legalizada, com uma lei específica. É por causa disso que as pessoas caíram no golpe do consignado, porque ligou uma operadora de uma empresa falsa ou de uma pirâmide financeira dizendo que tinha um jeito de tirar o consignado, que eles iam pagar o consignado. Se fosse óbvio, eu não precisava estar falando. Não é óbvio. Muita gente fica caçando um jeito, colocando no consignado a responsabilidade. Anota isso que eu tô falando. A vida vai ficar um pouco mais fácil quando você entender que o consignado é fruto de todas as escolhas que você fez até aqui e que não existe uma solução mágica para tirar ele da folha. Nem processo judicial, nem compra de consignado falso, que você já deve saber que é golpe, e nem alguma técnica de negociação que vai milagrosamente tirar ele de lá. Ó como a vida fica mais fácil. Ó, a vida fica mais fácil, vida que segue. E aí, entendendo isso, a gente pode seguir. Porque quando, né? E aí eu queria dizer aqui para vocês, alguns de vocês já tinha essa certeza que não dá para tirar da folha? Ou tinha dúvida se dava para tirar? Porque eu falo muito de proteção salarial. Escreve aí o que você achava. Dava ou não dava para tirar? E aí, quando eu entendo isso, eu vou para um próximo passo. Então, assim, ó, quando eu tenho os consignados, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Uma das primeiras, tá? Mas eu vou organizar aqui por ordem. A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma descoberta, que é pegar os meus pezinhos e ir direto na fonte do meu trabalho. Seja no órgão que aqui, por exemplo, tem uma secretaria, seja no RH, seja no lugar que é responsável pela gestão dos consignados. E você vai perguntar e vai pedir uma lista dos bancos conveniados. Uma lista dos bancos conveniados. Você vai pedir isso. Só isso. Não precisa pedir mais nada. Não precisa pedir o telefone, não precisa mais nada. Dage. Pô, Dage, é óbvio isso que você tá falando. Escuta, gente. Não é óbvio. As pessoas, elas tendem a falar com o operador do Daicoval, fala com o vendedor do Banco Pan, mas não vai na fonte, que é o RH. Consignado só existe com convênio. Se isso que eu estou falando fosse óbvio, não tinha o golpe do consignado. Não existe consignado feito com empresa que não está conveniado com o teu órgão pagador. O INSS é a mesma coisa. O INSS tem uma lista de bancos conveniados. Centenas, milhares de golpes seriam evitados se as pessoas simplesmente fizessem isso. Então, pega comigo aqui. Eu tenho consignado hoje na minha vida, eu quero sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. A primeira coisa que eu preciso identificar é lá diretamente no meu RH, sem fazer telefone, sem fio, descobrir quais são os bancos que atualmente o meu órgão tem convênio. Porque todos os dias os órgãos mudam os convênios, fazem convênios novos, para beneficiar exatamente ali o servidor, trabalhador ou aposentado pensionista do INSS. Ponto. Ó. Primeiro passo, prático, direto, objetivo. Eu precisava só introduzir o que a gente falou para que você entenda isso. Quando eu faço isso, eu vou ter uma lista e essa lista pode ser atualizada. Então, além de pegar a lista, você pode ter o hábito de fazer isso com mais frequência. Quer ver uma coisa que eu vejo que as pessoas erram muito com relação ao consignado? Aquelas pessoas que sabem que existe a portabilidade, elas até vão atrás, às vezes elas até fazem a portabilidade, mas aí elas nunca mais vão atrás. A portabilidade, por exemplo, ela é um procedimento que pode ser repetido a cada 60, 90 dias, para você tentar fazer. Não significa que a cada 90 dias você vai conseguir uma redução. Mas os alunos do método Mais Dinheiro Zero Dívida, eles são incentivados e orientados a frequentemente buscar portabilidades. Porém,
a partir do momento que eles têm a consciência que eles não estão fazendo portabilidade para pegar mais dinheiro. Então, um aluno meu que está vivendo essa vida além do horizonte, que está buscando resolver todas as dívidas, já está com salário sobrando, ele não vai fazer portabilidade para pegar troco. Por quê? Ele entendeu que não adianta só tomar remédio para emagrecer. Tem que fazer uma reeducação alimentar. Ou seja, não adianta só querer diminuir o juro do consignado e pegar troco. Você sai do 6 para meia dúzia. É preciso não fazer novas renovações. Não pegar mais troco, para que de fato a dívida vá diminuindo. Então, além de você ter essa lista dos bancos, essa tentativa a cada 60, 90 dias vai te ajudar também a reduzir os consignados. Percebe que quando eu falo para você o que você tem que fazer, normalmente eu preciso trazer para você o que você não faz que está errado. Então, quando eu venho aqui e trago um erro para você dizendo, ó, isso aqui está errado. Então, fazer isso vai dar uma consequência negativa, diferente da que você quer. Então, vai por esse caminho aqui que você vai conseguir resultado mais rápido. E quando você vai entendendo isso, eu vou usar o meu português, né? Que às vezes eu tomo cuidado para não falar aqui, mas quando você aprende as coisas, você deixa de ser trouxa. Eu falo sempre isso. Quando você aprende, você não depende e você deixa de ser trouxa. Você não vai ser mais enganado por um monte de gente aí que existe só para enganar servidor, que é o sanguessuga do servidor, para vender consignado. E aí, quando você entende isso, a gente volta lá para os teus consignados. Então, a gente já fez duas coisas. A gente entendeu que eu preciso ir no meu RH, num lugar confiável, no setor que administra lá as pessoas, e pegar a lista de bancos conveniados. Depois, eu preciso entender que eu posso ir atrás de portabilidade com esses bancos a cada 60, 90 dias. Eu posso repetir esse procedimento. Só que talvez você está aqui na minha aula e está falando assim, minha filha, o que é portabilidade? Eu nunca vi isso na minha vida. Me explica. Então, vamos lá. Ponto número 3, a busca de uma portabilidade. Então, se você tem um consignado hoje e você já está assim, na sua mente que você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, que você entendeu que não adianta ir lá tentar reduzir e pegar mais, você já entendeu isso. O teu próximo passo é dialogar com essas instituições que talvez você até tenha já um contrato para tentar levar o contrato que você tem no Banco do Brasil para o outro banco. E talvez, quando você faz isso pelo telefone ou com um atendente lá do que vende consignado, não tem como porque sua taxa já é muito baixa. Aí eu sempre falo para vocês, parem de brincar com telefone sem fio. Fala diretamente com o banco. Como é que eu posso falar diretamente com o banco? Através de um negócio chamado Serviço de Atendimento ao Cliente, o famoso SAC. Onde você pode escrever, tipo igual quando você faz um perfil no Tinder, ou nos aplicativos de namoro, ou no Facebook. Olá, eu sou a Flor Linda e eu tenho um consignado hoje que está lá no Bradesco, a taxa de 1,45 e eu tenho interesse de levar esse consignado para vocês e gostaria de receber uma proposta. Sem fazer curva, sem telefone sem fio, direto com aquela instituição que é conveniada com o teu órgão. Não é com qualquer banco, são com os bancos conveniados ao teu órgão. Percebe que o jeito errado é ficar fazendo telefone sem fio? Tanto no primeiro passo que eu dei, que é falar com o RH, eu falei, para de fazer telefone sem fio. Quanto no passo de fazer a cada 90 dias, eu falei, para de falar com o operador de consignado, fala direto no banco. Para de fazer telefone sem fio ao procurar a portabilidade. As pessoas muitas vezes não conseguem fazer a portabilidade porque faz o caminho errado, por exemplo. Aí, peraí. Então, a portabilidade é levar de um banco para o outro. Exato. Agora vamos entender o pulo do gato do consignado aqui da portabilidade. Se você já sabia portabilidade, ótimo, parabéns, significa que você já está antenado aí. Se você não sabia, vou aprofundar um pouquinho melhor agora para você saber como é que você vê se uma portabilidade está boa ou não para você. É muito comum, e eu só descobri isso sendo professora, tá? Eu descobri isso tendo alunos. Lá no comecinho, quando eu comecei a ter meus primeiros alunos, o meu aluno chegava e falava assim, olá, professora, eu estou muito frustrado,
por quê, professora? Eu apliquei essa coisa que você chama de portabilidade e só reduziu R$ 50 a minha parcela. Eu estou arrasada, porque o meu juro tá baixo e eu achei que esse negócio aqui que você ensina ia milagrosamente reduzir o meu consignado. Aí eu, com toda a paciência do mundo, percebi que o que era simples para mim não era simples para aquela pessoa. E eu vou explicar para você agora. R$ 50, né? Pouco dinheiro. Vamos abrir uma calculadora aqui? Dade vai abrir uma calculadora. Peraí, que agora eu tô com a tela gigante, vou trazer mais pra cá. R$ 50 vezes 89 vezes, porque ele ainda tem 89 parcelas para pagar. Enter. R$ 4.450. Mas vamos ser mais pessimista? Vamos dizer que na portabilidade deu só R$ 20 a menos a parcela. 20 vezes 89. R$ 1.780. Uma parada que você não vai ter R$ 1 de custo, que não tem imposto sobre operação financeira, que é o IOF, que é o imposto que tem toda vez que você faz um empréstimo, que o único trabalho que você teve foi fazer umas ligações e você botou R$ 1.780 no bolso. Ou seja, você está assistindo essa aula aqui minha, você pode ter a chance de botar R$ 1.780 no bolso fazendo isso que eu estou falando. Por quê? Eu sempre falo, eu ensino gratuitamente aqui as pessoas que querem sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Por quê? Eu falo sempre, não vai ser esses R$ 20 que vai tirar você do caos financeiro e vai fazer o salário sobrar. Mas já viu aquele ditado de vó? De grão em grão a galinha enche o papo? Esses R$ 20 não vai mudar o teu mês, mas ele já é R$ 1.780 que vai estar no cofre do banco e que agora fica no teu bolso. Então, quando eu falo para as pessoas que existe uma diferença entre você fazer sozinho e fazer com ajuda e acompanhamento, é porque às vezes o que você acha que não vai mudar nada na tua vida significa uma viagem que você não consegue fazer com sua família, porque você está todo endividado. Ah, Dad, mas eu não vou fazer uma viagem, são 89 meses. Não importa. Se você acha que R$ 1.780 não serve de nada, é porque você não caiu a ficha ainda do valor do dinheiro. É porque você não fez conta do quanto que você trabalha para ganhar R$ 1.780. Então, qual que é o pulo do gato da portabilidade? É você fazer a seguinte conta. Se eu deixar o meu consignado exatamente como está hoje, quanto falta para eu pagar? Falta tantos mil. Aí você vai lá e coloca a sua parcela. 650 vezes 89. Então, falta 57.850 para esse exemplo que eu dei. Beleza, aí você vai lá, a moça me ligou e disse que consegue baixar minha parcela de 650 para 630. Aí você vem, 630 vezes 89 vezes, deu 56.070. Logo, teve uma pequena redução. É uma pequena redução, mas é sua. Algo que você não vai ter esforço nenhum para fazer, esforço assim, físico, você não vai ter que fazer hora extra, você não vai ter que fazer nada. Então, a portabilidade é um dos caminhos. E é um caminho que tende a ser comum para a maior parte das pessoas, que muita gente conhece. Se você não conhece, está tudo bem, está conhecendo agora. Mas ao fazer isso que eu acabei de falar, você está fazendo de um jeito diferente. Só que o que normalmente as pessoas fazem aqui? Sobrou R$ 20 de margem, vai lá e pega um empréstimo. Vai dar uns 300, R$400 de troco e a pessoa vai ficar devendo mais 5 mil. E é isso mesmo, tá? Esses dias uma aluna minha fez uma simulação de renovação de consignado. Ela ia pegar 13 mil e ia dever mais 70 para o banco. Ela ia pegar 13 para pagar mais 70. Era um consignado de 144 meses. Ela fez literalmente uma solicitação de teste para ver o que acontecia. Então, para você ter uma ideia do quanto pegar troco na portabilidade é prejudicial para você. O quanto renovar o consignado é prejudicial para você. Então, eu quero fazer uma confissão aqui para vocês. Eu tenho bastante desafio para falar do consignado. Porque no meu coraçãozinho tem uma coisa que diz assim, cara, você vai ensinar isso para a galera e eles vão lá fazer portabilidade e pegar troco. Meu coração fala isso. Só que o meu coração não manda no seu. Então eu vou fazer a minha parte, que é entregar um conteúdo gratuito aqui para você. Né? Eu brinco sempre que a igreja me ajuda nessas coisas, porque eu penso sempre assim, ó, lá na igreja tá dizendo, né? Com o peso que você medir, você será medido.
Tá lá, tá dito. O padre disse que com o peso que você vai ser medido, o peso que você medir, você vai ser medido. Se você quiser sair medindo as pessoas, o problema é seu. Pelo menos o conhecimento você teve acesso. Então, é importante que você consiga entender o quanto essa conscientização, quanto essa conscientização é importante. Só que agora, a Mirella escreveu aqui no YouTube uma ótima pergunta. Pô, Dagi, acabei de ver sua aula, mas eu fiquei mó triste, porque você falou isso, mas a minha empresa não tem convênio para portabilidade, só tem um banco. Então, por exemplo, eu trabalho na Retífica 1234 e a Retífica 1234 só faz consignado com o Santander. Aí eu vou dizer para você uma coisa, a vida é como é. Então, de fato, você não vai ter essa oportunidade. E olha como quando a gente tira opções, eu costumo dizer que nossa geração hoje, o problema dela é ter muita opção. Porque quando eu tiro essa opção, eu relaxo, eu fico em paz. Então aí, Mirella, no teu caso, por exemplo, você vai ter que literalmente, sabe aquela coisa de engolir? É engolir assim, ó. Engolir, que você devia ter se preocupado com isso lá atrás, mas que você não fez isso lá atrás. E que agora você precisa começar a fazer diferente. Só que o fato de não ter como fazer portabilidade não significa que você não pode fazer nada. Eu não acabei a minha aula ainda, a gente tem mais coisas para falar aqui. Então, quando eu falo que você vai engolir, é você dizer assim, agora eu entendi. Isso aí que a Dagiele falou não serve para mim se o meu RH dizer que só faz com um banco só. Pronto, próximo, Dagi. Quando eu entendi esses pontos que eu falei aqui, então vamos recapitular. A gente falou sobre ir no RH, a gente falou aqui, ó, a gente falou aqui sobre ir no RH, a gente falou aqui embaixo sobre você fazer essa tentativa de portabilidade com mais frequência e a gente falou aqui embaixo, terceiro ponto, sobre como fazer a portabilidade do jeito certo, ou seja, como você pode fazer para você multiplicar como ficaria do jeito que tá e como ficaria caso a portabilidade fosse aceita. E eu falei para você também que você faz direto no saque, tá? Quando eu parto do princípio que a pessoa que quer sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar, ela está num caminho de reeducação financeira, ou seja, ela está se organizando financeiramente, eu posso apresentar para ela a oportunidade de pagar de trás para frente, que também as pessoas já conhecem. Mas vamos pensar assim, se a pessoa está num caos financeiro, será que ela tem dinheiro para pagar de trás para frente? Na cabecinha da Dagiele essa conta não entra. Por quê? A pessoa ela tá com problema financeiro, ela não estava conseguindo. E além disso, 30% do salário dela vai para pagar consignado. Como que ela vai conseguir pagar de trás para frente? Só que, lembra que eu falo para vocês que eu sempre falo o jeito errado antes de falar o que dá para fazer? É muito comum eu ver pessoas fazendo loucura, vender carro, vender casa para pagar empréstimo de trás para frente. E aí a pessoa não se atenta para qual é de fato o desconto, ou seja, a amortização, o nome disso é amortização, qual é o desconto que ela está tendo naquela circunstância. Ou seja, qual que é o desconto que ela está tendo por pagar a parcela. Como é que você pode saber isso do jeito certo e, como eu sempre falo, matar 2 coelhos numa cajadada só? Se você, até aqui, não tem conhecimento sobre a sua dívida, de que adianta você querer fazer alguma coisa sem ter o conhecimento sobre ela? Então, antes de sonhar em fazer quitação antecipada, fazer uma loucura para quitar o consignado, o que eu recomendo é que você pegue uma coisinha que chama documento descritivo de crédito. É um documento chato de conseguir, que é muito provável que você só vai conseguir fazendo uma reclamação no Banco Central, que é um documento que hoje tem uma resolução, que o número dela inclusive é 5004, que é a resolução que diz que o banco tem que te entregar o documento de evolução da dívida, que vai conter a seguinte informação: quanto é a parcela hoje e quanto fica se eu quitar ela hoje. Você vai perceber que, dependendo de como é o seu contrato, vai ter uma parcela de R$500 que, se você for quitar hoje, ela vai estar 200. Aí, uau, R$300 de desconto. Mas você vai perceber que tem uma parcela que é R$500 e que, se você quitar ela antecipada, você vai pagar ela 450. E aí você vai falar assim, meu Deus, eu vou tirar R$500 do meu bolso, eu vou tirar da boca da minha família, de uma coisa que eu podia fazer aqui na minha casa, para economizar R$50? Aí você deve estar agora pensando assim, pô, a Dagiele acabou de falar
que se reduzir R$ 20 a parcela, eu tenho que ficar feliz. Agora ela tá falando que se diminuir 50, se tiver R$ 50 de desconto é ruim? Calma que eu vou te explicar. Quando eu falei sobre a portabilidade, é um dinheiro que ia para o banco e agora vai ficar para você. Os R$ 50 vai para o banco e também ia para o banco e não ia para você. Só que os outros 450 que você ia pagar na amortização antecipada, será que ele não poderia, aqui na sua mão, ao longo de um ano, por exemplo, será que se aplicasse esses R$ 450, estou viajando, tá, gente? Não estou mandando você fazer investimento, não. Será que se você aplicasse esses R$ 400 ao longo de um ano, ele não ia render mais de R$ 50? Então, quando você começa a fazer conta, tipo assim, o dinheiro está sempre melhor comigo do que na mão do banco. Então, a amortização antecipada, quando eu faço ela e não tenho muito desconto, eu da GL, considerando a minha audiência aqui, que são pessoas que estão em reorganização financeira, não indico muito fazer. Porque na maioria dos casos a pessoa nem tem como fazer. Daj, então por que você está falando? Porque, como eu disse, todos os dias eu vejo pessoas vendendo carro, vendendo casa, pegando dinheiro emprestado com um parente para amortizar consignado, para ver se sai da folha. E aí, às vezes, ela acaba gastando muito mais do que se ela simplesmente se comprometesse a parar de fazer novos consignados, a se reorganizar financeiramente. Por quê? Agora eu vou falar para mim a coisa mais importante dessa aula, que é o quinto ponto que eu vou trazer aqui. A melhor forma de reduzir o consignado é, depois de aplicar essas coisas que eu falei aqui, portabilidade, ou tentar amortizar se tiver como, é você parar de fazer. E como é que eu paro de fazer consignado? Resolvendo a minha vida aqui embaixo, depois da folha que eu chamo. Eu falo aqui embaixo porque a minha mente desenha o contra-cheque com os descontos do consignado, o salário líquido. E para mim é claro como água, eu tenho experiência nisso, eu tenho mais de 3.000 alunos, mais de 3.300 alunos, que o problema está aqui embaixo. O problema não está aqui em cima. O problema não está no contra-cheque. O problema está em tudo que trouxe a pessoa até o consignado. Que muito provavelmente, se você tem consignado, não foi só a reforma da casa. Foi a reforma da casa, mas todas as renovações. E aí, quando eu parto que do consignado eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, tá? Quando eu parto desse princípio, eu encaro a realidade que o meu salário líquido é tanto. Digamos, tá? Tô só dando um exemplo que o seu salário líquido é R$ 3.500. E aí você insere na tua cabeça a seguinte frase: peraí, eu escutei a Daj, eu já fiz as portabilidades, eu já fiz o que dava para fazer, não tem mais o que fazer para reduzir meu consignado. A Daj me falou que eu tenho que viver agora com esses R$ 3.500 e parar de estourar cartão, e parar de pagar cartão parcelado, e parar de pagar juro de cartão. Mas como é que eu vou fazer isso? Calma que eu vou chegar lá. Mas a grande questão é que, se eu tivesse uma igreja do empréstimo consignado, a igreja da dívida, eu ia falar bem assim: esquece o consignado e foca em tudo depois do consignado, pelo menos por 6 meses. E eu não tenho uma igreja do consignado, mas eu tenho um método Mais Dinheiro Zero Dívida, onde eu peço para o meu aluno 60 dias para ele se organizar antes de mexer no consignado. Eu falo para ele assim, ó, mexe em tudo que está aqui embaixo antes de olhar para o consignado. E se eu puder hoje aqui mostrar para você que, primeiro, a notícia ruim é que não tem muito o que fazer no consignado. É uma notícia ruim. Eu queria vir aqui com uma promessa mágica para você, mas basicamente a gente tem a portabilidade, a gente tem a forma de reduzir um pouco ali a parcela e o volume de dívidas. E a gente tem como parar de fazer, né? Só que, de verdade, a mudança que vai fazer com que você saia do caos financeiro e faça o salário sobrar tá aqui embaixo, em tudo que você fez até chegar no consignado. E é engraçado porque minha cabeça é muito acelerada, né? Eu penso muito acelerado. Eu tava falando isso pra vocês, meu olhinho encheu de água. Por quê? Como eu queria que quando eu estava cheia de dívida, devia mais de R$ 126.000 com 24 anos de idade, alguém tivesse dito pra mim que o problema não era aquele monte de dívida, e sim todas as escolhas que eu fiz todos os dias até chegar na dívida. Presta atenção. Como eu queria que lá quando eu estava na dívida, alguém me dissesse essas duas frases: Daj, eu sei que você quer reduzir a sua dívida e tem como, mas de verdade o seu problema está em tudo que você fez todos os dias até aqui nos últimos 7 anos até chegar em 126.000 de dívida. Entendeu? Dito isso, a gente começa a entender que
se eu aceito a minha circunstância, eu aceito a minha circunstância. E eu entendo que essa é a minha circunstância. E aí, a partir dali, eu reorganizo a minha vida. Para vocês não imaginarem que eu estou viajando na maionese, eu tenho um programa aqui na internet que chama Dage Me Ajuda Perguntas e Respostas. A consultoria gratuita também eu faço. Eu chamo uma pessoa ou respondo dúvida, né? E eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa ontem. E ela estava bem resistente, me falando várias coisas na vida dela que não tem como mudar. Ela me trouxe tudo da vida dela que não tem como mudar. Só que aí eu estava sentindo que ela não estava me falando o que realmente ela precisava falar. E aí, quando eu peguei na raiz do problema, ela se emocionou e começou a chorar. Então eu falei para ela assim, mas me fala, já que você já assistiu todos os meus conteúdos gratuitos, impossível uma pessoa assistir tudo que eu tenho, porque são mais de 2.000 vídeos, já assistiu todo o meu conteúdo gratuito, já parou de pagar todas as suas dívidas sem garantia, já tá com os processos judicial do golpe que você caiu, da casa que você não tá pagando, por que seu salário não tá sobrando ainda? Tá sobrando? Eu perguntei, né? Tá sobrando? Aí o olho dela encheu de água, escorreu uma lágrima, ela não tá. E aí a gente começou a conversar. E eu falei pra ela assim, ó, vai ficar muito mais simples se você começar a encarar a sua circunstância atual. Que é, eu tenho R$3.500 de salário líquido depois dos consignados e eu preciso aprender a viver aqui. Eu preciso aprender a viver com esse dinheiro aqui enquanto eu vou lá e ataco os consignados através de uma portabilidade. Mas se eu não resolver o que está aqui embaixo, eu vou renovar de novo. Eu acho que nós temos um depoimento aqui. Ah, que legal! Olha só, a Verônica... Ô, Verônica, posta lá na comunidade, eu quero saber. Verônica dizendo que reduziu R$80 mil no consignado. E aí, tem o Jefferson, né? Vê, eu tô até em choque aqui. Me manda isso lá na comunidade depois que eu quero ver, tá? Fiquei muito feliz. Agora, vamos lá. O que acontece? O Jefferson, ele trouxe uma pergunta aqui que é muito pertinente, né? E eu vou amar responder, Jefferson. O Jefferson falou bem assim, né? Tem como eu provar que os juros abusivos existem e que eu reaver o dinheiro que eu paguei? E aí eu falo muito que eu tenho uma opinião que é diferente, talvez, de tudo que você já ouviu até aqui. Tudo que você fez na sua vida até hoje, a não ser que você estava sob um efeito de drogas, ou você estava com alguma doença que te incapacitava civilmente, e você possa provar que você não estava capaz daquilo, você concordou com tudo que aconteceu com você até aqui. E eu sou a primeira pessoa que bato nos bancos, tá? Que falo que os bancos, o meu sócio fala que ele consegue tudo comigo. Menos eu fazer as pazes com os bancos. Não vai conseguir nunca, porque eu não vou fazer pazes com o banco. Eu acho que tá errado e vou continuar achando que tá errado, porque eu vejo todo dia que tá errado. Só que, num consignado, num crédito pessoal, o banco tem o direito de precificar os juros. É um direito. Não existe lei de juro abusivo. Isso é uma historinha que contaram pra você. Pra você ficar, como eu falo, boladinho e entrar com processo e o advogado ganhar honorário. Não existe lei de juro abusivo. É claro que existem juros abusivos. É óbvio que existem juros abusivos. Eles existem. Mas não tem nenhuma lei que protege você disso. O banco foi lá, olhou pra sua cara e falou assim, Jefferson, você tem cara de ser uma pessoa que me dá risco de ser inadimplente. Vou te cobrar 7% ao mês. E aí ele te cobrou, tu foi lá e assinou. Então, eu olhar para trás e querer acusar o banco de ter me oferecido uma coisa e eu ter aceitado, é até um pouco loucura se você começar a pensar. Agora, se você me disser que você quer hoje fazer um pedido para reduzir esse juro daqui para frente, aí eu vou falar assim, chega aqui que esse é meu negócio. Isso aqui é o que eu ensino todos os dias. A partir do momento que você toma consciência da M que você fez, ou seja, pô, Dage, errei feio. Eu, Jefferson, assumo. Errei, assinei e o que eu fiz no passado já tá feito. Pô, mas me ensina a fazer daqui pra frente, diferente a partir de agora? A pergunta do Jefferson foi se tem como reaver valores pagos. Eu, da GL, não ensino isso. Eu, da GL, pelas razões que eu acabei de te explicar.
Se você não estava drogado e se você não estava incapacitado civilmente, ou seja, se você não tem alguma doença que te deixa doido e faz você fazer coisa que você não tá podendo fazer, porque incapacidade civil é isso, é quando a pessoa toma decisões que ela não pode tomar. Aí tem que ser na justiça reconhecida a incapacidade civil. Se você estava ciente do juro, se você assinou o contrato, que tal a gente falar daqui pra frente? Então eu sempre falo que quem vive de passado é museu. O banco tá errado e você tá tão errado quanto. E eu não tô falando isso brigando, não. Eu tô falando pra trazer luz mesmo, né? Porque esses dias, sempre que alguém me pergunta com relação ao que aconteceu na vida dela no passado, eu falo, é verdade. Os bancos se aproveitam da ignorância das pessoas. Só que são acusações muito pesadas, sabe? É muito pesado eu chegar aqui na internet, eu tô com praticamente 250 pessoas aqui, e eu falar que os bancos se aproveitam das pessoas. Olha a gravidade dessa frase. E eu vou bater real pra vocês. Isso não é verdade. Em gênero, número e grau. Porque aí eu tô dizendo, os bancos, todos os bancos, se aproveitam de todas as pessoas. Isso não é verdade. O banco tem uma pessoa na frente dele, desesperada, querendo dinheiro. Ele tá aqui, ele tem o dinheiro para emprestar. Ele avalia o crédito e fala 7%. A pessoa aceita. Então, eu sempre falo que é ter um bom senso. É um bom senso. E, olha, eu nem sempre fui assim, viu? Eu normalmente sou bocuda pra caramba e falo besteira, que é essas besteiras assim, os bancos abusam das pessoas. É muito grave isso, é muito forte você dizer isso. Vamos achar um meio termo? As pessoas precisam do banco e quando elas querem o banco, elas vão lá e pegam o dinheiro ao preço que tá. Só que daqui pra frente, aí eu não aceito isso. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma técnica 6 de negociação, que é a técnica para uma negociação amigável de um empréstimo com taxa de juro acima de 1,5, 2, aí eu vou falar, banco, tudo bom? Dagicred aqui, meu apelido, né? Meu apelido da internet, eu falo, né? Dagicred sou eu. Dage aqui. Seguinte, banco, eu notei que esse contrato aqui que eu assinei há 1 ano atrás tá com uma taxa de juros muito acima da taxa média praticada pelo Banco Central. E solicito o quê? Os senhores reavaliem. E aí é claro que aí tem todo um mecanismo aqui, hoje é aula de consignado, eu não vou entrar na T6, que é uma técnica para empréstimo pessoal, mas a partir do momento que você entende isso, aí a gente começa a brigar daqui para frente. Então assim, eu tenho uma parada muito forte que são os meus valores, né? Eu falo que eu tenho um monte de defeito. Eu tenho um monte de defeito. Eu não conheço alguém que tem mais defeito do que eu, porque eu conheço os meus defeitos mais esdrúxulos, né? Só que eu falo que eu tenho um valor que é, vamos ser justos? Vamos ser justos? Se pegou 10 mil, vamos pagar os 10 que pegou? Vamos pagar menos, não? Se fez um empréstimo, não vai entrar na justiça para reaver dinheiro lá atrás. Até aqui você estava concordando com tudo. De repente, agora você quer ficar bravinho? Não, vamos ser justos? Até aqui você concordou. Só que você tem o seu direito, é justo, correto, que você possa pedir que esse juro seja reduzido. E possa batalhar por isso em todas as vias administrativas, que é o que eu ensino. Pode pedir no Bacen, pode pedir no Procon, pode ir no Procon presencial, que são as técnicas de negociação que eu criei. Para que a partir do momento que a pessoa tomasse consciência do que está acontecendo com ela, ela pudesse fazer todo o esforço possível para mudar a realidade dela. E o mesmo vale para os consignados. Eu não estou falando isso aqui fora do tema da aula. Se você tem um consignado hoje, tá na hora de você, como um bom adulto e adulta que você é, inteligente, olhar para a tua vida e falar assim, pô, fui eu que trouxe esse consignado até aqui. Eu vou fazer isso que a Dage falou. Posso fazer portabilidade? Vou no meu RH, vou fazer com frequência a portabilidade, não vou mais ficar pegando troco, não, eu vou me reorganizar. A Dage falou que eu tenho que ajustar a minha vida aqui para isso aqui, isso envolve os cartões de crédito, limite de conta e tudo que você faz aqui embaixo, que não é o tema da aula de hoje, mas daqui pra frente eu entendo que a bronca é minha. Que a bronca é minha e que eu vou fazer daqui pra frente. Só que esse consignado vai ficar comigo até a quitação. E que se eu parar de renovar ele, em algum momento ele vai acabar. Em algum momento ele vai acabar. E aí quando eu entendo isso, eu paro de divagar em coisa que não leva a lugar nenhum. Até aqui, é uma aluna minha que tá fazendo a pergunta. Eu vou responder você, minha aluna querida, porque a sua pergunta é com relação ao tema. Mas você é minha aluna e você sabe que eu praticamente não tenho aula onde eu falo de qual é a taxa de juro do Banco Central hoje. Isso não existe. O banco tem o direito de precificar o crédito. Ele tem direito. Se o banco cobrar 1,50 do seu coleguinha de trabalho, ele pode cobrar 2% de você.
ele tem esse direito, chama precificação de juros. Então, não existe essa parada de preço da taxa do Banco Central hoje, porque isso varia de crédito para crédito. Então, cada linha de crédito. E, literalmente, saber a taxa do Banco Central não resolve sua vida. Por quê? Não tem nenhuma regra que diz assim, tem que ser. A regra que existe é a taxa que o banco fez não pode ser 1,5 vezes maior do que a taxa média no dia que liberou o contrato. Uma conta super complicada de fazer, que normalmente os peritos contábeis fazem num processo judicial. Olha a minha preguiça para processo judicial. Por quê? Ainda assim, não tem muito... Basicamente, eu sempre falo, os advogados que advogam nessa área falam, vamos tentar na via administrativa primeiro, porque é um processo muito longo, muito caro, muitas vezes, para entrar, enfim. Só que eu não falo nada de processo aqui, eu não sou advogada, né? Eu sempre rodo a coisa daqui para frente, e na via administrativa, eu não ensino via judicial. Então, o que você pode sair dessa aula aqui hoje e fazer? Eu espero de verdade que o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje tenha aterrissado para vocês, que vocês tenham entendido que é muito além de fazer portabilidade. E turma, sendo assim, eu tomo sempre muito cuidado para não ser agressiva nas palavras, né? Então, assim, portabilidade, procura no YouTube. Tem um monte de gente que fala de portabilidade. Então, hoje... eu não trouxe aqui para vocês, eu avisei no começo. Faz portabilidade. Eu devo ter uns 20 vídeos falando de portabilidade no meu YouTube. O que eu quero que você foque aqui? Não é só a portabilidade. É a sua situação financeira como um todo. É tudo que trouxe você até aqui. Só que a aula era sobre consignado, então eu cumpri minha promessa aqui sobre o consignado. Só que se você quer aprofundar um pouquinho mais no assunto, você pode entrar em outros vídeos que eu tenho sobre portabilidade em si. Mas o que eu queria deixar claro assim hoje para você é que não tem mágica. E que se você ficar estacionado ou desistir de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar só por causa do consignado, você não vai conseguir, porque você vai desistir, sendo que é o problema que te trouxe até o consignado que você precisa resolver junto com o consignado. Então, o que você pode fazer hoje, de passo prático para você ter um avanço hoje? Ao longo aqui da nossa aula, eu falei de uma resolução que é a 5004 do Banco Central. Para que você possa começar a entender os seus consignados e pegar o documento que realmente mostra o seu consignado, um documento que muitas vezes, por N questões que não cabe a mim julgar, não é disponibilizado com facilidade ao cliente. Então, infelizmente, eu vejo isso na prática, os meus alunos de 10 que vão no banco pegar o documento, só 2 conseguem, porque eles dão uma travada. Só que, se você for na agência com um pedido, com base na resolução, a chance de te entregarem é maior. A resolução 5004 do Banco Central garante que o banco tem que disponibilizar na agência e nos canais contrato e documento descritivo de crédito. São 2 coisas, gente, que é igual seu RG e CPF. Você não tem que ter seu RG, CPF e CNH ou CNH quando você vai em algum lugar? Você não tem que mostrar a sua cara? Quando você vai lá, esse aqui é meu documento. O meu é 1749840, eu sei até de cabeça meu RG. Você precisa ter isso da sua dívida. É o RG da sua dívida, o contrato e o documento descritivo de crédito. O contrato é estático, ele não muda. Já o documento descritivo de crédito está em constante atualização. Se você pegar um hoje e amanhã, os valores vão estar um pouquinho diferentes, porque todo dia tem ali a correção entre o saldo de quitação, quanto é para quitar. Mas vai ser muito... Deixa eu tirar aqui que entrou uma notificação aqui. Vai ser muito útil para você pegar esse documento da sua dívida. E aí sair dessa aula e executar os passos que eu dei aqui. Vamos recapitular? O que eu falei para você fazer? Vou pegar de trás para frente. Peguei o documento do crédito. Eu vou no meu RH, pego a lista de bancos conveniados. Eu entro em contato com esses bancos sem fazer telefone sem fio, faço através do serviço de atendimento ao cliente, o famoso saque, uma solicitação amorosa, vendo se eles têm uma proposta para o meu consignado. Tem essa opção. Eu vou olhar na DED, qual é o desconto se eu pagar uma ou outra parcela, e eu vou adequar o meu padrão de vida, considerando aqui embaixo o que vem depois do consignado. Se além do consignado
Eu tenho um monte de coisa que me faz renovar o consignado todos os anos, que me faz estar ansiosa pelo dia 15 de março para fazer antecipação de imposto de renda, que me faz estar ansiosa para já em junho antecipar o meu 13º. Então, essa foi a lição e o ensinamento que eu quis trazer aqui para vocês, tá? E respondendo a Eliane, a Resolução 5004 é para todas as instituições que estão submetidas ao Banco Central. Então, se essa financeira emprestou dinheiro pelo Banco Central, ela está submetida sim. É que tem algumas financeiras que são privadas que aí não seguem essa regulamentação. De todo modo, a obrigatoriedade de entregar o documento está no Código de Defesa do Consumidor, independente do Banco Central. Então, sim, todas as instituições são obrigadas, mas a Resolução 5004 são para as instituições que estão abaixo do Banco Central e se eles não entregarem, dá para reclamar no Banco Central e para as que estão embaixo do PROCON, que é Código de Defesa do Consumidor, dá para pedir do mesmo jeito, porém não com base nessa resolução, vai com base no Código de Defesa do Consumidor, que são duas regrinhas meio que complementares, mas elas são diferentes, tá? Então, um pouco para vocês entenderem. A Ivoneide está perguntando se esses documentos são com relação só ao consignado. Não, eles são para todos os tipos de dívida de empréstimo, né? Eles se atrelam, inclusive, financiamentos imobiliários, de veículo, mas hoje a live eu estava falando especificadamente sobre consignado. Turma, eu queria responder dúvidas de vocês. Eu tenho alguns minutinhos para responder algumas dúvidas. A Antônia tá perguntando sobre FIES. Antônia, esses dias eu falei, eu não lembro onde que eu falei isso. Eu falei numa aula que eu dei para umas médicas, né? FIES não tem solução. Aí a pessoa até assustou, né? FIES em dia não tem negociação, o juro do FIES já é baixo, tá? Ele só é longo, por isso que ele fica caro. FIES em atraso tem negociação, e aí é a mesma técnica que eu ensino de negociação amigável. Mas quando ele tá em dia, não existe redução de juro, nada disso, tá bom? Aí você pode, como eu falei, começar a acompanhar os meus conteúdos, que é a mesma regra que usa para cartão de crédito, para crédito pessoal, só que o FIES é uma dívida bem específica que eu praticamente não trato aqui, tá? Não sei se eu consegui te responder, me fala se eu consegui te responder, me fala se o seu tá em dia ou em atraso. Tien, eu vou te responder porque eu acho que vai ser útil eu te responder, tá? Olha o que você escreveu aqui, ó. Meu empréstimo é pessoal, o banco quer negociar e eu também, mas os juros são altíssimos. Até aí, tudo normal, né? Com relação a banco. Só que aí você escreve bem aqui, ó. Participei da semana com você, quero negociar, me ajuda, por favor. Eu sempre falo que eu separo as pessoas em dois grupos, sabe? Porque não tem como, é assim mesmo que eu vou olhar aqui. A pessoa que já viu diante delas duas oportunidades. A oportunidade de fazer sozinha, com conteúdo gratuito, e a oportunidade de ter um acompanhamento mais próximo e ter resultado 10 vezes mais rápido entrando no meu método. E a pessoa vai fazer o que for melhor para ela, o que ela julgar melhor. O que eu percebo na tua pergunta? Que você não entrou no método há um mês atrás. Por qualquer questão, e não foi por dinheiro. Com todas as condições de pagamento que eu dou, eu sei que você não entrou porque naquele momento, não vou dizer que você não entrou porque você não quis. Talvez naquele momento você não teve todo ali aquela força e possibilidade de tomar a decisão e dar um jeito, porque ninguém que entra no meu método tem dinheiro. Você optou por fazer sozinha. E já passou um mês, desde o dia que eu abri minha última turma. E nesse um mês, eu da GL tenho certeza absoluta, como 2 mais 2 são 4, que eu tenho pelo menos umas 20 aulas no YouTube, onde você consegue até mesmo pegar o que eu falo. Você vai pegar o que eu falo, vai dar pause e escrever. Vai dar pause e escrever. E mandar uma proposta. Só que esse um mês, você não fez nem sozinha e nem entrou no método. E aí a pergunta que eu quero dizer para você é assim, o que mais você está precisando de ajuda? Além de você tomar uma decisão e a partir do momento que você decidir, fazer até dar certo. Porque isso é algo que ninguém pode fazer por você. Então, eu não posso te julgar, eu não sei todo o contexto, eu tô só divagando aqui. Então, o que eu digo sempre para as pessoas? Você não precisa comprar o meu curso ou o curso de ninguém. Quando você compra um método, um passo a passo, você está comprando tempo, você não está comprando conhecimento. Absolutamente tudo que eu ensino aqui nas minhas redes sociais tem no Código de Defesa do Consumidor e tem nas resoluções do Banco Central. O que não tem? Eu sempre falo, a receita pronta. Então, assim, como é que eu junto isso para usar com isso, para usar com isso? Esse é o meu trabalho.
Então, eu desenvolvi uma metodologia. E hoje, por exemplo, tem algum aluno meu aqui que está desde o começo da live? Se tiver algum aluno aqui meu, além da V, eu não sei se ela ainda está aí. Quem é meu aluno, assiste as minhas lives e fala assim, Dagi, você ensina tudo no gratuito. Só que é muita coisa para fazer e hoje, por exemplo, eu falei só de uma coisa, só do consignado. Por que você está respondendo essa pergunta? Porque todos vocês que estão aqui, eu jogo essa real aqui para vocês, porque eu acredito que ao jogar a real, eu economizo o tempo de vocês. Entendeu? Eu falo assim, galera, a internet não é um mar de rosas. A gente vem aqui e mostra a nossa carinha, dizendo assim, ó, eu sou da GL, eu tenho um método, ó, eu tenho aluno com resultado, aluno que entrou aqui dizendo que teve resultado. Lu, conta aí pra galera, o que eu ensinei aqui não é o que eu ensino dentro do método? Né? A questão é a quantidade de coisa que tem que ser feita e a ordem. E eu tô batendo nisso só para que você entenda, ó, tá aqui, rede social. Só que aí o conteúdo gratuito, você vai ter que ir lá e estudar o conteúdo gratuito e fazer. E isso vai levar tempo. Tempo que a maioria das pessoas dizem que não tem. Então, quando você me fala sobre juro, a minha cabeça de professor é pai bola. Juro alto acima da taxa média. O que tem que fazer? Clareza do seu caso, reset, mapa, comunicado de superendividamento, se for o caso. Beleza, fiz isso. Proteção salarial, protegi o salário. Técnica 6 de negociação. Só que isso aqui parece fácil, né? Mas não é. É um passo a passo. Tudo isso tem um porquê, uma resolução, uma forma que foi feita. Então, por exemplo, para a técnica 6 funcionar, o que vem antes dela é muito importante. Tudo que vem antes. Por quê? Quando eu comunico as coisas do jeito certo para o banco, pelo lugar certo, eu vou abrindo caminho para que eu consiga uma negociação. Hoje, eu posso dizer para você que me fez essa pergunta, o maior desafio meu, como professora do Método Mais Dinheiro Zero Dívida, criadora do método, é demonstrar para os meus alunos que os 30 dias que antecedem uma negociação são mais importantes do que a negociação. Então, eu explico sempre para eles, eu falo, ó, tudo que vocês fazem nos primeiros 30 dias, por mais que vocês estão assim muito ansiosos para já mandar a proposta, tudo que vocês fazem antes de mandar a proposta efetiva de negociação é mais importante do que a negociação. Porque quando a gente entende isso, nós entendemos que da mesma forma que nós não nos endividamos do dia para a noite, não vai ser do dia para a noite que a gente sai. Então, por isso que eu digo que tempo, quanto custa o seu tempo? Quanto custa o tempo batendo cabeça? Então, quando eu abro o curso, eu tô com o curso aberto e normalmente eu já falo assim, ó, se inscreve. Agora, eu não tô com o curso aberto, então vou dizer para você que me fez essa pergunta, você tem a opção de sentar, separar 2, 3 horas do seu dia e estudar. E descobrir tudo que eu levei anos para descobrir, eu e todo mundo que ensina aqui na internet, estudar mesmo, ver mais de um vídeo, e isso tem, eu de verdade me sinto no compromisso de dizer isso para vocês. Não tem como ter conhecimento não tem como ter transformação sem ter conhecimento. Para fechar nossa conversa aqui, hoje aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, que é o seguinte, teve um curso de liturgia que aconteceu enquanto no carnaval, e eu não assisti, né? E eu falo que eu sou uma católica recente, né? E aí, eu tava lá na missa e eu não fiz o curso de liturgia. Aí eu falei assim, gente, como é que eu faço para saber qual que é a oração da Eucaristia de hoje? Resultado, fui pra internet, né? Procurar. Não descobri. O que eu vou fazer? Vou ter que ir lá no meu curso de liturgia ou perguntar pra alguém que sabe, porque eu não sei a resposta e eu não encontrei no Google. Não encontrei, gente. Pode ser que eu procurei pouco, mas eu não encontrei. E muitas vezes a gente não vê o custo que custa a gente não saber as respostas, sabe? Então, por isso que eu falo sempre, e ter clareza disso vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito para você falar assim, poxa, quem aprende não depende. E uma das coisas que eu falo muito aqui é que hoje, a nossa aula de hoje, eu fiz muito voltada para que vocês não caiam em golpes de consignado. O golpe do consignado tomou proporção nacional, gente. São pirâmides financeiras, como eu sempre brinco, né? Não dá para dizer bandido. São pessoas que estão fazendo coisas erradas, enganando outras pessoas. Então, se você seguir esse scriptzinho que eu falei hoje aqui, você não cai nesse tipo de situação. Você mesmo
você mesmo assume a rédea das suas negociações. Então eu espero de verdade ter contribuído para a vida de vocês com a nossa aula de hoje. E para quem chegou aqui e a turma do meu método, que é o Mais Dinheiro Zero Dívida, não está aberto, fica tranquilo e tranquila, porque a partir do que nós estamos fazendo aqui nas aulas, você já vai se preparando para quando abrir a turma você se tornar meu aluno, minha aluna. Quem entra no meu método e já está avançado, ganha tempo, a pessoa já ganha ali um pouquinho de tempo em alguma coisa que ela já fez, tá bom? E outra coisa, tem uma pessoa, Valnira, né? Ela colocou aqui sobre o BRB. Valnira, eu vou te responder porque também é um assunto de utilidade pública, né? A questão ali do BRB tem um problema que é bem regionalizado aí da sua região, que é o problema dos empréstimos do BRB. Porém, a proteção salarial, com base na resolução 4.790, ela protege você também. Só que para você vai ser um pouquinho mais desafiador. Então, dentro da minha metodologia, por exemplo, eu falo para o meu aluno que, no caso dos servidores do BRB, é provável que depois de fazer a resolução 4.790 no Banco Central e no Procon, exista a necessidade de entrar com processo judicial contra esse banco, única e exclusivamente contra eles, tá? Porque existe uma questão ali da região, ali do Distrito Federal, é uma coisa bem específica, tá? Então fica atenta para isso, para que você possa começar a entender o que eu falo aqui e decidir resolver, porque se você não fizer nenhum movimento, vou mudar a minha fala, se você deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje, essa situação não finaliza, ela continua por muito tempo. Porque hoje o banco tem a autorização de descontar porque você deu. Você não se lembra, mas você deu. Ao tirar isso dele, não significa que vai ser fácil, mas é a partir de tirar o controle da mão do banco do seu dinheiro, ou seja, desfazer autorizações já dadas, que você passa a ter os seus direitos garantidos. E ali a situação é braba, é séria. Eu nem falo muito aqui porque depende de cada caso e assim sucessivamente, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, obrigados aos meus alunos que estavam aqui, obrigada pela V que veio aqui contar que reduziu 80 mil um consignado, não precisei nem mostrar o caso de um aluno aqui, eu consegui mostrar, né? Então, muito obrigada mesmo, Deus abençoe vocês e até amanhã, tá?